Esse tema que eu quero falar é sobre afie o corte. Fala para a pessoa do teu lado assim, afie o corte. Não, faltou convicção, fala afie o corte. Na verdade, a minha intenção aqui, antes do pastor Costa Neto voltar, é por máximo 30 minutos, compartilhar um sentimento do meu coração com vocês, porque eu tenho oportunidade, toda imersão está aqui. Então eu não tenho intenção de pregar muito tempo, porque eu vou pregar sempre, então eu quero aproveitar os convidados. Eu também quero receber. Mas eu venho aqui para poder dar esse ambiente aqui, desse propósito que temos de estarmos juntos, trazer sempre um sentimento. Quero falar um pouco sobre terça-feira, eu estive aqui ministrando para pastores. Quem estava aqui comigo terça-feira? Só para eu ter uma noção. Alguma coisa do que eu compartilhei, e quero logo depois liberar uma palavra profética sobre o teu ministério. Você quer receber, amém? Esse tema fio corte, querido, se você olhar comigo Eclesiastes 10:10, ele é interessante porque é um texto que ele mexe com essa perspectiva que a gente está aqui hoje. Se o ferro está embotado, e não se lhe afia o corte, é preciso o quê? É preciso o quê? Redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Uma outra versão só duas. Se a lâmina estiver sem fio e não afiar, terá que aplicar mais o quê? Força. Mas o experiente possui a vantagem de sua habilidade. Na verdade, querido, esse tema aqui, afiar o corte, é para a gente refletir sobre o que está acontecendo aqui a cada imersão. Eu gosto muito da área do ensino, porque o ensino me libertou, o treinamento me libertou. Eu tive a oportunidade no ministério de estar com pessoas, estar em alguns lugares que desataram a minha vida. E eu gosto hoje de servir pessoas com o ensino. E é interessante que quando você olha nessa perspectiva do texto, você vai perceber um ponto de vista de que, se o machado não tiver afiado, você tem que redobrar a força. Agora, às vezes, a sensação é que afiar o machado é perda de tempo. Afiar a espada é perda de tempo. Mas é claro que você já percebeu que não é. Que quando você passa um tempo como esse aqui, imerso, o investimento que você faz de tempo, viajou para estar aqui, você tem certeza, pode ter certeza que você está afiando o corte e que você vai ter que fazer menos força. Quem tem consciência disso de verdade? Porque eu tenho, e é o que me leva a fazer momentos como esse. Não faria sentido o pastor Costa Neto sair lá do Nordeste, não faria sentido você sair lá de onde você veio, eu também estar aqui com Silvia, e a gente não tivesse essa consciência de que a gente está afiando você, e que você se torna um instrumento melhor para ser usado por Deus. E a tua equipe que veio com você, e as pessoas que têm influência a partir do teu ministério, vão viver a mesma coisa. Porque um ensino como esse, querido, ele realmente não tem um preço nisso. É o fato de você dizer, meu Deus, como que eu posso agora mudar a minha atitude diante do que eu aprendi hoje? Então, a perspectiva que eu tenho é essa, de que nós somos esse machado, somos esse instrumento na mão de Deus. E que se você não se expor de tempo em tempo para treinar, para aprender, para poder receber, atualizar-se sobre o que está acontecendo, o teu ministério vai ser pesado, vai fazer muita força e não vai ter resultado. Eu estava compartilhando com os irmãos a respeito desse entendimento aqui. Quando Moisés abriu o mar, quando Josué abriu o mar, quando o mar não abriu o Jordão, quando Elias abriu o Jordão e Eliseu fez o mesmo, o interessante que tem a ver com essa frase aqui, olha. Quanto às águas divididas ao meio, Deus interviu na natureza, sendo que as pessoas continuaram na sua humanidade, limitada, apenas experimentando de uma intervenção divina. O que acontece? Essa visão aqui é a maneira que eu penso, que nada acontece fora de você, se primeiro acontecer dentro de você. Você nunca vai desafiar pessoas que você não tenha primeiro tido uma experiência pessoal. Eu ouvi o pastor Costa Neto, e às vezes cada amigo que tem vindo ministrar no seu chamado, amado, você podia ouvir isso de outra pessoa, mas não tem a mesma autoridade. Quem está entendendo isso? Alguém pode pegar essa mesma mensagem dele, decorar e pregar, é possível ou não?
É possível, tem um monte de gente copiando da internet, vai no YouTube, pega lá uma mensagem, vai no púlpito e prega. Irmãos, mas não faz diferença, a não ser que a pessoa tenha autoridade no que está falando. Eu já vi pessoas pregarem mensagens simples, mas carregadas de autoridade. E mudou completamente o ambiente que a gente estava. Então o que a gente tem que entender, que quando esses homens abriram as águas, a natureza recebeu intervenção. Só que na verdade, Jesus, quando viu os discípulos dele, que estavam no meio de uma tempestade, no meio do mar da Galileia, Jesus não abriu as águas, Jesus andou sobre as águas. A diferença que eu e você temos que entender, é um ensino que eu já disse aqui à igreja, por isso que alguns já ouviram e outros precisam centralizar isso, é que Deus pode mover obstáculos para que você, na sua humanidade, possa passar por eles. Porém, Deus pode mover você para que na sua unção você possa ultrapassar obstáculos. Quem está entendendo isso aí? Então qual é a diferença do milagre? É que a gente está esperando o Cristo externo. É aqueles discípulos de Jesus que viram tanta coisa acontecer e negaram Jesus, fugiram de Jesus. Mas aqueles mesmos discípulos tiveram um Cristo interno, que foi o que o pastor Costa disse hoje. É quando Deus resolveu habitar no homem. Aí muda tudo. Por quê? Porque agora você não tem uma experiência fora de você, uma experiência dentro de você. Esses mesmos discípulos que negaram e fugiram, um morreu degolado, outro morreu jogado de um alto, outro morreu frito no óleo, outros morreram, foram mártires da história e não negaram mais Jesus. Por que não negaram? Porque uma experiência fora não sustenta o teu ministério. O que sustenta o teu ministério é uma experiência interna, querido. Por isso, estar num ambiente como esse é anos-luz na frente, é o seu ministério dando um passo enorme, é a tua vida, a tua igreja dando um passo enorme, que você está dizendo, Deus, eu primeiro vivi uma experiência, eu não fui lá apenas para receber um treinamento intelectual, e agora pegar uma estratégia do pastor e colocá-la na minha igreja, porque muitos pastores, eu me incluo isso, querido, fizemos isso no passado, pegamos métodos, e colocamos o método na equipe, ficamos esperando o resultado. Amado, se não acontecer em você, se não mudar a tua cultura, não mudar a tua vida, nada vai acontecer no teu ministério. Então quando abre o mar, a natureza foi privilegiada e recebeu intervenção. Quando Jesus anda sobre as águas, ele está dizendo que a natureza está do mesmo jeito, mas aquele homem está transformado. Ele é que está recebendo o milagre, ele é que está agora sendo mudado. Quando abriu o mar, o povo atravessou com a mesma cabeça e murmurando do mesmo jeito. E do outro lado não mudou nada na vida deles, porque o mar que recebeu intervenção, o povo não recebeu intervenção nenhuma. Então eu entendo uma coisa na minha vida, quando eu falo sobre romper limites, quando eu falo sobre conhecimento avançado, que Deus, querido, Ele faz tão diferente. A muralha de Jericó Ele derrubou, só que o povo passou por cima dela, mas nada mudou neles, porque ver milagre não muda pessoas. Mas, querido, se a muralha não cair, Deus lhe dá unção para pular a muralha. E talvez você está esperando a muralha cair para você passar. Não, Deus quer te dar a capacidade de passar sobre ela. Quem está me entendendo, diga amém. Toda vez que eu ensino, eu repito alguns conceitos, porque eu aprendi no decorrer da minha história, que às vezes nós passamos tantos ensinos para o nosso rebanho e não vê mudança. É porque falta repetição, falta isso fazer parte da sua vida. Há um entendimento que eu quero lembrar você naquela história de Jesus, quando ele está inspecionando a pescaria de Pedro e mais 6 discípulos no mar da Galileia, e ali você percebe que Jesus fala assim, jogue a rede do outro lado. Então, uma outra maneira de fazer, vamos falar juntos? Uma outra maneira de fazer. Ali você descobre que Jesus está trazendo um outro prisma, jogue do outro lado. Falar para líderes facilita te ganhar muito tempo, né? Você sabe que ali tinha um pescador bem, com bastante experiência, que era Pedro. Eles haviam pescado a noite toda, mas Pedro estava voltando, ele estava saindo do teu propósito. E ele só fala assim, vou pescar. Aí sabe o que acontece? 6 outros discípulos de Jesus, que não sabia pescar, falaram, eu vou também. Isso me mostra, querido, que Pedro, mesmo errando, tinha gente seguindo ele. Então tome cuidado, porque aqueles homens nem sabiam pescar e foram seguir Pedro para pescar, porque eles nem tinham destino. Quando você toma decisões na tua vida, tome cuidado, porque mesmo no erro você ainda é líder, e pessoas vão seguir você.
Quando ele sobe naquele barco e tenta pescar a noite toda, não tem jeito, Jesus lá de longe, a 100 metros de distância, uma distância bem longa, ele começa a conversar com eles, perguntando se eles tinham peixe, eles não tinham, e Jesus fala, lance do outro lado. Agora, irmãos, como que alguém tão longe de mim enxerga aquilo que eu não enxergo? Como? Essa é a grande questão de você se assentar para ouvir. Porque às vezes, você lá no meio do teu trabalho não enxerga algumas coisas. Mas quando você se assenta, alguém de tão longe pode te fazer enxergar o que você não está enxergando. Como que alguém tão longe diz assim, lance a rede? Então essa é a questão, como alguém de longe pode encontrar uma outra maneira? Fale comigo, uma outra maneira. É quando você decide realmente afiar o seu corte, é quando você decide ser treinado, é quando você está disposto a ouvir outras perspectivas. Jesus estava a 100 metros, a 100 metros de distância está muito longe para eu poder direcionar uma coisa, mas no meio do ambiente da necessidade, nós temos dificuldade de enxergar aquilo que outros fora do ambiente que estamos conseguem enxergar. Então sempre esteja disposto a aprender, sempre esteja disposto a se assentar. A curiosidade, querido, vai ser a grande chave do teu ministério. Não existe envelhecimento, existe a perda da curiosidade. Se você perder a curiosidade, você envelhece rápido. Mas se você for curioso, você vai ver que a tua vida vai passar. Você pode ter 10, 20, 30 anos de ministério, 40 anos, mas o teu ministério vai estar atualizado, porque a curiosidade pelo novo vai te renovar de tempo em tempo. Tem um crente aí? Por que eu estou lhe dizendo isso? Para te encorajar a fazer o que você está fazendo já. A gente sabe que o nosso cérebro tem o lado direito e o esquerdo, né? É interessante porque do lado esquerdo do cérebro, onde manda comando para o nosso braço, perna direita, tudo do lado direito. É a área da razão, né? A área matemática, calculista, né? E é interessante porque o lado direito do cérebro que manda comando para o seu lado esquerdo é a área da criatividade, é a área do lúdico, né? É a área artística, é a área do novo e até místico, né? Ele é um lado mais pronto para experiências. É interessante que quando Jesus fala, lance a rede para o outro lado, eu poderia usar essa metáfora do teu cérebro, do meu cérebro, que o lado aqui, do outro lado, às vezes é mais complexo. Eu diria que pode ser, pense de outra forma, pense do outro lado do cérebro, porque um lado sempre é dominante. Dos homens, normalmente o lado esquerdo, mais racional, mais matemático, é o que domina. Das mulheres não é uma regra, mas normalmente o lado direito, que é o lado mais criativo, o lado mais sensível e etc. E a tendência que temos, querido, é que é difícil mudar a maneira de alguém pensar, mudar o lado que alguém pensa. Olha aqui para mim, profissionais de algumas áreas têm dificuldade de receber conselhos de pessoas em outras áreas, porque ele acredita o seguinte, o que ele tem a dizer para mim? O que ele vai me dar de opinião? O que ele vai mudar na minha vida? Mas você percebe, querido, que Jesus está dizendo, jogue do outro lado, você pescou aqui, jogue do outro lado. Então, todas as vezes que você se assenta aqui, você está dizendo, Senhor, eu estou pronto para mudar, pensar do outro lado do cérebro, haver uma nova perspectiva, que eu me assusto, querido, sobre coisas que eu já faço há muito tempo, sobre ideias que eu já formei na minha mente há muito tempo, e de repente alguém vem e quebra aqueles conceitos, e me dá uma maneira nova de pensar, e mais ainda, com resultados maiores ainda na minha vida. É o fato de você estar pronto para poder receber uma palavra nova. A segunda coisa, é que eu falo sobre esse texto, essa história de Pedro, é que não tenho apenas revelação, eu salto. Vamos falar juntos? Não tenho apenas revelação, eu salto. Porque olhe bem, o texto, eu nem li, né, mas em João 21:7, essa parte que diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, quem que esse discípulo de Jesus amava? João, né? Mas quem está falando que é amado por Jesus? É o próprio, não é? É interessante a autoestima dele, né? Esse conceito que ele tem de si mesmo, aquele discípulo eu, a quem Jesus mais ama, que ele quer dizer isso, né? Agora, quando que Jesus disse que amava João? Desse jeito,
diferente. A verdade, querida, é que ele tinha esse conceito. Mas olha aqui, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido. E o que ele faz? Lançou-se ao mar. Irmãos, olha aqui, olha aqui. João reconhece, mas quem que saltou na água? Pedro. Quem que reconheceu? E quem saltou? Quem teve a revelação? E quem teve a atitude? É interessante porque João representa uma geração de muita revelação, mas pouca atitude. É Jesus, mas estou aqui no barco. Mas é ele, eu estou vendo que é ele, mas estou aqui no barco. Pedro nem precisou muito. Ele nem precisou ter revelação direta. Ele ouviu alguém falar que é Jesus e ele já se dispôs a pular e tomar uma atitude. Você tem que entender, querido, que não adianta você ter novas revelações se você não está disposto a tomar uma atitude em direção a mudanças na tua vida. Tem alguém que pode dizer amém, querido? Então não adianta, por quê? Porque João viu, ele teve a revelação, mas Pedro é que pula, Pedro é que salta, nada 100 metros em direção a Jesus. Ele deixa o barco para trás, cheio de peixe. Ele não pulou do barco vazio, ele pulou do barco cheio. Ele não saiu na hora do fracasso, ele saiu na hora do sucesso. Porque decisões tomadas na hora do fracasso não perduram, mas decisões tomadas na hora do sucesso, elas perduram. E Jesus queria dar essa oportunidade para ele, porque a verdade é que mesmo João, tendo a revelação de quem era Jesus, não foi o suficiente para ele saltar e tomar uma atitude. O que vai fazer diferença no seu ministério não é a revelação que você carrega, mas é a atitude que você toma diante da revelação que você carrega. Muitos de nós já sabemos a ordem do servir, do voluntariado e muitas outras verdades. Mas a gente para ouvir, como hoje aqui o Costa Neto, para ouvir no próximo mês outro líder. Não é para terminar, querida, Power Leader School, lá no final, lá em outubro, ouvindo o último pregador e dizer: uau, eu estou aqui cheio de estudo bíblico para passar para minha equipe. Eu estou aqui cheio de estratégia para poder começar uma igreja. Se você não deixar isso entrar na tua vida e não tomar uma atitude, nada vai acontecer no teu ministério. Porque a diferença que pessoas têm uma para outra é a atitude. Qual a diferença? É a atitude. Então não tem dúvida de que a revelação entrou no teu coração. Mas a minha preocupação é o quanto isso vai reverberar em nossos ministérios. Eu termino esse meu entendimento aqui, querida, até porque eu quero provocar essa terceira parte nossa hoje, que é uma parte prática da nossa aula, e fazer sentido, né? E traz sentido para a gente esse tempo, alguns saem de madrugada, enfim, para estar aqui, para receber uma mensagem. Eu quero profetizar sobre a tua vida um texto que não faz muitos dias, que Deus me entregou à igreja, que está em Zacarias capítulo 4, versículo 7. Eu li esse texto e ele tem algumas versões, e é interessante porque enquanto eu estava ali, aliás ontem, preparando essa aula, eu falei: Senhor, eu quero trazer alguma coisa que de fato faça diferença além do conhecimento avançado. E eu quero ter esse tempo profético, que diz assim em Zacarias 4:7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Irmãos, olha aqui para mim. Quando o povo de Israel voltou da Babilônia para Israel, ou seja, para Jerusalém, eles começaram a reconstrução de suas casas, reconstrução dos muros. Coisas tremendas aconteceram com cada um desses que influenciaram, como Esdras, que ao ler os textos do Antigo Testamento na porta das águas, ele provoca um grande avivamento, como Zorobabel, como você vê o profeta Ageu. Mas é interessante que Zacarias está dizendo que a obra que foi começada estava passando por dificuldades, a obra do templo. E o fato é que não tinha mais recursos financeiros.
não tinha mais disposição do povo. Zorobabel, descendente de Davi, ele era o governador vigente naquela época. E vem a palavra do profeta dizendo: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Aqui está se falando sobre Dario, ou Dário, aquele que havia assinado o documento para que Israel voltasse para casa. O que ele fala? Ele era o líder agora, era o governante agora não mais da Babilônia, mas do povo Pérsia, que havia dominado sobre a Babilônia. Ele diz o seguinte: a obra tem que parar, não tem mais recursos, nós não vamos mais dar condições para vocês, e a obra tem que parar. Aí vem um profeta, vê na segunda versão do texto: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Ele está falando: Dario, você pode ser muito influente, você pode ser um líder mundial, mas quem você pensa que é você? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o que está acontecendo aqui? A obra tinha que parar. Não tinha mais recursos, o povo já não tinha mais ânimo, o templo não estava terminado, mas o profeta vem e diz: eu estou vendo o governador com a pedra de remate na mão, eu estou vendo ele inaugurando essa obra, e ele diz assim: quem é você, ó grande monte? Ou seja, quem é você, ó imperador? Quem é você, ó Dario, para dizer que essa obra vai parar? Porque diante da bênção que está sobre Zorobabel, você vai virar uma planície, você é uma montanha que vai sucumbir, você não vai nos atrapalhar. Aí na outra versão diz assim: portanto ó grande montanha, quem você pensa que é comparada a Zorobabel? Você não passa de um montinho de pedra. Ele vai assentar a pedra principal ao som de aplausos, e o povo gritando: é isso aí, vai em frente. Olha que tremendo, o profeta está dizendo: eu estou vendo o dia da inauguração. Só que o detalhe, querido, é que tinha muita resistência, muita confissão contrária, muita mente de combate, muita gente dizendo: essa obra não vai terminar, muita gente dizendo: esse pastor não vai conseguir não, olha, não tem jeito, o dinheiro acabou, as pessoas o largaram. Aí vem o profeta e fala assim, outra versão: quem pensa que és, ó monte majestoso, diante de Zorobabel, te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular principal aos brados de favor, graça. Que maravilhoso, que maravilhoso. Aí você começa a entender o seguinte, que aquele profeta, ele está dizendo que nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele se tornará uma planície, e quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo vai gritar: é pela graça, é pela graça. De todas essas versões, querido, todas elas estão corretíssimas, mas existe um termo aqui, que ela dá mais sentido para esse momento que Zorobabel está recebendo a profecia. Olhe para mim, preste atenção. Todos nós temos grandes desafios à nossa frente, porque nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Mas todos nós temos grandes resistências à nossa frente, sim ou não? A resistência onde pessoas, às vezes até usada pelo próprio diabo para poder paralisar os sonhos, os projetos e tudo aquilo que você sonha realizar. Essa profecia aqui, querido, ela é atemporal. O profeta estava dizendo para Zorobabel, mas está dizendo para você também. Quem és tu, ó monte? Quem és tu, a resistência sobre o meu filho? Porque quando a minha bênção está sobre ele, que é você, essa resistência será como uma campina. Ou seja, as montanhas vão ser aplanadas, os terrenos vão ser aplanados. E ele diz: o meu tabernáculo vai ser construído. E eu estou vendo Zorobabel colocando a pedra de arremate, a pedra principal, a pedra decisiva. E sabe como? Ao som de aplausos. E o povo gritando: é isso aí, vai em frente. Ao som de aplausos, ao som de aplausos. Ah, querido, preste atenção. Eu tenho uma pedra aqui, eu quero fazer esse ato com você. Preste atenção. O que Deus estava dizendo a partir do profeta?
A pedra principal, querido, a pedra de remate, é conhecida como a pedra da inauguração. A primeira é você que põe, mas a última também é você que põe. Então, no meio do caminho, não pense em desistir, porque aquilo que foi começado vai ser terminado. No meio desse processo tem faltas, tem necessidades naturais, tem guerra espiritual, cansaço emocional. E o que Deus está mandando dizer para você, que eu disse há dias para a minha igreja aqui, para os discípulos, é que muitos de vocês estão para inaugurar algo na sua vida. Só que no meio desse caminho, tem aparecido tanta coisa que você pensou em desistir, alguns já até desistiram. Aquela casa que você começou a construir já tem 10 anos, você falou, parei. A igreja, quando você decidiu que ia sair do aluguel e tomou atitudes ousadas, mas isso lhe custou caro. Porque você decidiu o que ia fazer, mas nem todo mundo que estava com você decidiu fazer com você. E você ficou sozinho no meio do caminho. O profeta Zacarias falou assim, Zorobabel, eu estou vendo você colocando a última pedra da obra. E tem um detalhe, aquelas mesmas pessoas que disseram que você não conseguiria, eles vão ficar tão impactados pelo que Deus fez na tua vida, que eles vão começar a aplaudir e gritar, é isso aí, vai em frente, é isso aí. Só que preste atenção, não são outras pessoas não, são aqueles que saíram no período da sua luta, são aqueles que te abandonaram, são aqueles que ficaram de longe dizendo, quero ver se vai dar mesmo, hein? Eu acho que não vai conseguir não. Sabe o que Zacarias disse? Zorobabel, entenda uma coisa, primeiro que quem é esse tal de Dario, achando que ele é o governador de um grande império, mas quem é ele para determinar a obra do Senhor? Quem é ele para dizer que o dinheiro acabou e você não vai conseguir mais? Porque ele diante de você, Zorobabel, ele pode ser maior que você aqui, mas o nível da autoridade que você tem diante dele, ele é como uma campina, é só você andar que ele cai, é só você andar que essa montanha cai. Mas será tão tremenda o que Deus vai fazer na tua vida, Zorobabel, que quando você estiver colocando a pedra de encaixe, a pedra principal, a última pedra da obra, você vai olhar para um lado e para o outro, e você vai ver tanta gente, que inclusive alguns disseram que você não conseguiria, e eles vão começar a aplaudir. Só que enquanto eles aplaudem, eles vão dizer, ao som dos aplausos, é isso aí, vai em frente. Vamos treinar? Vamos lá, começa a aplaudir. Agora junto diga, é isso aí, vai em frente, 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 aleluia. Se ponha de pé, meu amado, se ponha de pé e declara isso aí, vai em frente, é isso aí, vai em frente, é isso aí. Sabe o que acontece, querido? Agora só para você profetizar, bate assim, fala para o teu irmão, olha, é isso aí, vai em frente, fala para ele, é isso aí, vai em frente, para trás, vai, é isso aí, fala para ele, vai em frente. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que em primeira instância eu queria apenas dizer para você afiar o teu corte, afiar o teu machado, para que você não tenha que fazer força descomunal, porque o treinamento vai diminuir os seus esforços. O que eu quis dizer para você sobre Pedro é que João teve a revelação, mas quem teve a atitude foi ele. E que tem muita gente que tem muita capacidade, mas peca na entrega. Conhece muita Bíblia, já dá aula de tanta coisa, mas não tem resultado ministerial nenhum na vida, porque não sabe o que é tomar atitude. E tomar atitude, querido, é tomar no meio da resistência. E eu termino lembrando a você que Zacarias estava falando algo para Zorobabel, que era o governador, que tinha tudo para paralisar uma obra,
tinha tudo para acreditar na palavra principal, que era a palavra de um grande líder na época que determinava tudo. Mas vem um profeta e diz: quem és tu, ó grande montanha? Você pode ser grande para os homens aqui na terra, mas você é como uma campina. Você não é nada, é como um pequeno montinho diante de Zorobabel. Porque Zorobabel tem a promessa. E ele está dizendo: Zorobabel, entenda uma coisa. Quando você for colocar a pedra de arremate, talvez você está no meio da obra achando que não tem dinheiro, não vai conseguir chegar ao fim. Mas eu já estou vendo o fim dela. E eu já estou vendo o final da obra, você colocando a pedra final. E as pessoas que te resistiram, aqueles que te abandonaram, aqueles que no meio do processo disseram assim: eu duvido que ele vai terminar. O poder vai ser tão forte, a glória vai ser tão tremenda, que eles vão se juntar a você. E vai acabar esse problema. Pelo contrário, vocês vão se unir e eles vão começar a bater palmas. E nos aplausos eles vão gritar para você: Zorobabel, é isso aí, vai em frente. Deus já está me mostrando inaugurações, querido. Deus está me mostrando aqui pastores inaugurando os seus lugares, famílias inaugurando as suas casas próprias. O Senhor está me mostrando inaugurações, pessoas terminando suas universidades. E você vai se lembrar dessas palmas e vai dizer, e pessoas vão dizer para você, ela pode não dizer exatamente essas palavras, mas você vai se lembrar delas. O Espírito Santo vai estar soprando no teu ouvido na hora: é isso aí, olha, vai em frente, é isso aí, é isso aí, vai em frente, é isso aí. É o que eu vejo. Por isso eu quero profetizar esse texto. Portanto, ó grande montanha, quem pensa que é? Comparado a Zorobabel, você não passa de um montinho de pedra, porque ele vai assentar a pedra principal ao som de aplausos, e o povo gritando: é isso aí, vai em frente. Ah, querido, quem se vê na cena? Eu me vejo. Amado, muitas coisas que vivi nesse ministério, eu não falo por vitimismo, porque isso não está no meu dicionário. Eu te falo por realidade. Eu e minha esposa sofremos muitas perseguições. E alguém um dia disse para mim: apóstolo, você deve estar acostumado. Nunca, eu nunca me acostumei, acho que nunca vou me acostumar, porque ninguém se acostuma a sofrer. Mas uma coisa eu aprendi nesse processo da minha vida, que no meio do caminho pessoas te abandonam, mas quando você termina, muitas pessoas vão reconhecer. Mas não é você reconhecer o que Deus é em você. E chega um momento que você começa a aprender com isso. Não é que você vai dizer: meu Deus, se não tiver resistência não é de Deus. Eu não tenho esse tipo de discurso, não, porque eu não gosto de sofrer. Mas uma coisa eu aprendi, que quando eu tomo uma decisão na minha vida para crescer, irmãos, vai ter aquele que vai dizer: não dá, não, para, não, você não vai conseguir, não, você nunca chegará lá. Mas irmãos, o que Deus tem feito é isso: aplausos, e as pessoas depois dizendo: é isso aí, vai em frente. Amado, é assim que será na tua vida, é assim que será na tua caminhada. Eu quero muito que você cresça nesses dias aqui.